Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, e esta é a nossa aula número 33 do curso do Novo Testamento. Hoje nós vamos começar a estudar a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Então, primeira aos Coríntios, nós vamos começar a estudar hoje. Para quem está fazendo o curso em tempo real, né? A gente teve aí um período de uns 40 dias de férias, mais ou menos, no meio do ano de 2018, e agora então estamos retomando, né? Com a graça de Deus, com a permissão de Deus, as nossas aulas aí de panorama do Novo Testamento. Então, vamos adiante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Qual é o tema desta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios? Eu vou ler aqui um comentário feito pelo Meyer Pearman, que fala então sobre o tema de 1 Coríntios. Ele diz o seguinte: a primeira epístola, né, ou carta aos Coríntios, foi escrita com o propósito de corrigir desordens que haviam surgido na igreja, né, na igreja de Corinto, e para estabelecer aos fiéis um modelo de conduta cristã. Assim sendo, podemos determinar o seu tema da seguinte maneira: a conduta cristã na igreja, no lar e no mundo. Então, note que o Meyer Pearman aqui, né, ele diz que o propósito dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios ter sido escrita é o seguinte: era, em primeiro lugar, corrigir desordens que haviam surgido na igreja, não é? Então, ao estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai perceber que era uma igreja muito problemática, era uma igreja extremamente problemática, havia vários assuntos, vários temas, várias questões a serem tratadas, né? Eram várias desordens que haviam surgido ali no contexto da igreja local de Corinto. Então, Paulo escreve para corrigir essas desordens, né? E também ele escreve para estabelecer ali aos cristãos daquela igreja um modelo de conduta cristã, tá? Então, corrigir desordens e estabelecer um modelo de conduta cristã. Esses são os propósitos de Paulo ter escrito essa primeira carta. E aí, então, a partir desses propósitos, o Meyer Pearman, ele define o tema, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios da seguinte maneira: a conduta cristã na igreja, no lar e no mundo. Ok? Bom, o autor, né, dessa primeira epístola aos Coríntios é o apóstolo Paulo, né? Isso já fica bem claro logo no primeiro versículo da epístola. Eu vou ler aqui para vocês. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, versículo 2, à igreja de Deus que está em Corinto, né? Então, já aqui no prefácio, Paulo se identifica como o autor da carta, né? E identifica também os destinatários, ou seja, a igreja à qual ele estava escrevendo. Então, a introdução à carta, que já confirma Paulo como seu autor, né? Então, a autoria do apóstolo Paulo, ela é inquestionável. Muito bem, queridos. Outra coisa interessante que a gente precisa falar aqui é o seguinte, que há clara evidência no livro de 1 Coríntios de que o apóstolo Paulo havia sido também o fundador dessa igreja, né? Então, quando você lê lá o livro de Atos, nós já estudamos o livro de Atos, né? Quando você
vai lá para o capítulo 18 do livro de Atos, do versículo 1 ao 17, você vai ver que está narrado lá em Atos 18, a plantação, né, a fundação da igreja lá na cidade de Corinto, tá? Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios é a carta, né, uma carta que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Corinto, né? E essa cidade se encontrava ali na região ali da Grécia, não é? E o fundador da igreja de Corinto foi o próprio apóstolo Paulo, conforme está narrado lá em Atos capítulo 18. E lá no livro de Atos, no capítulo 18, então, não só confirma, né, o fato de que Paulo foi o fundador da igreja em Corinto, como também, então, fornece para a gente ali, Atos 18, fornece a narrativa histórica da fundação da igreja de Corinto, que aconteceu durante a segunda viagem missionária de Paulo, né? Então, a gente sabe que o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias. Então, no decorrer da segunda viagem missionária, foi que o apóstolo Paulo plantou, né, fundou, vamos dizer assim, a igreja ali na cidade de Corinto. E quando você lê o texto lá de Atos 18, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele permaneceu lá na cidade de Corinto, no mínimo por 18 meses, né? Ou seja, no mínimo por 1 ano e meio. Então, foi um lugar, né, foi uma localidade a qual Paulo dedicou bastante tempo, né? Existiram outras igrejas que Paulo plantou, que Paulo fundou, que ele não ficou tanto tempo na cidade, né? No caso de Corinto, ele ficou no mínimo 1 ano e meio, né? No mínimo 18 meses ali na cidade de Corinto, não só no processo de plantação da igreja, mas no processo de edificação da igreja, de formação de liderança, enfim, né, discipulando as pessoas. Paulo ficou ali por 1 ano e meio, então, ok? Bom, vale também a gente destacar, não é? São informações importantes antes da gente entrar no texto bíblico, né? Para a gente interpretar bem a Bíblia, sempre é bom a gente ter um contexto histórico, é, geográfico, cultural, religioso, enfim, né? Ter todo o contexto para a gente poder ter subsídios para interpretar melhor o texto bíblico. Então, outros aspectos interessantes são os seguintes. A igreja em Corinto, ela era predominantemente gentia, né? Então, assim, poderia até haver um ou outro judeu na igreja de Corinto, mas a maioria esmagadora dos crentes, dos irmãos que formavam a igreja de Corinto, eram não judeus, né? Eram gentios, tá? Então, a igreja em Corinto era predominantemente gentia, ou seja, formada por gentios e não formada por judeus, ok? Outra questão interessante é que, já que a igreja, né, era predominantemente gentia, também, eu estou aqui seguindo agora, o autor é o Peter Howey, tá? Eu estou seguindo a apostila aqui do Peter Howey. Ele fala também para nós que não havia nenhum problema com os judaizantes, tá? Então, ali na igreja de Corinto, né, diferentemente de outras igrejas, por exemplo, diferentemente da igreja na Galácia, né, nós vamos estudar depois, mais adiante, nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? E ali na Galácia houve muito problema com os judaizantes, né? Quem eram os judaizantes? Eram aquelas pessoas que até aceitaram a Cristo, mas eles acreditavam que para a pessoa ser salva, além de crer em Cristo, tinha que guardar a lei de Moisés, né? Então, esses judaizantes, eles eram judeus, né, que iam às igrejas onde existiam gentios, onde existiam não-judeus, e ficavam dizendo para eles que, além de crer em Jesus, eles tinham que observar a lei de Moisés, tá? Então, esse foi um problema muito sério
que o apóstolo Paulo teve de corrigir ali nas igrejas da Galácia, né? Então, quando a gente estudar a carta aos Gálatas, a gente vai ver isso. Mas essa igreja aqui, em Corinto, não tinha problemas com os judaizantes, né? Era um problema a menos para Paulo tratar, mas, embora não havia esse problema, havia muitos outros problemas que Paulo teve de tratar, né? Não só na primeira carta, mas também na segunda carta. Depois a gente vai falar também sobre a segunda carta. Bom, a cidade de Corinto, ela está, a igreja, né, de Corinto, vamos dizer assim, ela estava localizada numa cidade que estava entregue à adoração de divindades, né? E estava entregue a filosofias pagãs de todo o tipo, tá? Então, a cidade de Corinto era uma cidade entregue à adoração de várias divindades e estava entregue também a filosofias pagãs de várias espécies, né? Então, veja, gente, que é interessante a gente notar, né? Como eu estou falando aqui, a gente vai ver que a igreja de Corinto tinha muitos problemas, né? Muitas desordens, mas não tinha nenhum problema com a questão dos judaizantes, como eu falei agora há pouco, né? Já a igreja da Galácia, por exemplo, tinha problemas com os judaizantes, mas eventualmente não tinha os problemas que a igreja de Corinto tinha. Então, o que a gente percebe aqui, né? A gente percebe que cada igreja tem os seus próprios problemas, né? As suas próprias particularidades, a sua própria identidade. Isso é uma coisa verdadeira até os dias de hoje, né? Se alguém já teve a oportunidade de participar de mais de uma igreja diferente, já deve ter percebido isso, né? Cada igreja tem. Eu costumo dizer que igrejas são como pessoas, né? Assim como cada pessoa tem a sua personalidade, tem o seu temperamento, então igrejas também são diferentes, né? Cada igreja tem a sua própria identidade, tem as suas próprias particularidades, tem os seus próprios problemas, né? E aí cada igreja precisa ser, então, tratada e administrada, né, de acordo com a sua identidade, né, tem que ser pastoreada de acordo com a sua identidade, de acordo com as suas particularidades, né. Bom, uma coisa bastante interessante também que a gente precisa observar aqui é o seguinte, que o apóstolo Paulo, veja só isso que eu vou dizer, preste muita atenção. Antes de escrever esta carta, que a gente chama de primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo já tinha escrito uma outra carta para os Coríntios, tá? Isso nós podemos ver lendo aqui na primeira carta, né? Na carta que a gente chama de primeira carta, no capítulo 5, versículo 9, né? Veja aqui, eu vou ler para vocês, olha. O apóstolo Paulo diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então veja que o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, já em carta vos escrevi, né? Quer dizer, ele está fazendo menção de que ele já havia enviado uma carta para os coríntios antes de enviar esta carta que a gente está estudando agora, que é chamada de 1 Coríntios. Então, assim, na verdade, esta carta que a gente chama de 1 Coríntios, já provavelmente era a segunda carta que Paulo estava enviando aos coríntios, tá? Eu sei que às vezes parece que fica um pouco confuso, né? Mas é interessante a gente pegar esses detalhes aqui, tá? Essa carta que a gente chama de 1 Coríntios, na verdade, provavelmente já era a segunda carta que Paulo estava enviando, porque aqui na carta que a gente chama de 1 Coríntios, ele fala que já tinha enviado uma carta anterior, na qual ele estava exortando os coríntios a não se associarem com os impuros, né, com pessoas imorais. Agora, é interessante que não há nenhum outro registro desta carta, né, desta carta que Paulo tinha escrito antes para eles, não há nenhum outro registro desta carta ou do seu conteúdo, ok?
aula 33, áudio 2 agora. Então, gente, como eu estava falando, né, eu vou ler aqui o comentário do Peter Holloway. Ele diz aqui, é importante, então, né, percebermos que 1 Coríntios, né, essa carta que a gente chama de 1 Coríntios, que nós estamos estudando agora, não é a primeira carta que Paulo escrevera à igreja. Então, Paulo já havia enviado uma carta anterior. Né? Isso também é um sinal de que havia problemas anteriores, né? Que além dos problemas que Paulo iria tratar agora, nessa carta que nós estamos estudando, que nós chamamos de 1 Coríntios, né? Além desses problemas que ele vai tratar agora, já havia problemas anteriores que ele tratou em uma carta anterior também, ok? Muito bem. Outra informação importante é a seguinte, a primeira carta aos Coríntios, né, como nós chamamos, essa carta que estamos estudando, 1 Coríntios, foi escrita durante os últimos meses de Paulo na cidade de Éfeso, durante a terceira viagem missionária. Né? Então, quando você estuda lá as viagens missionárias de Paulo, lá no livro de Atos, conforme nós já estudamos, a gente vai lembrar que durante a terceira viagem, Paulo esteve na cidade de Éfeso. Então, foi durante esse período em que Paulo esteve em Éfeso, durante a terceira viagem, que ele escreveu a epístola que agora nós estudamos, chamada de 1 Coríntios. Né? Isso aconteceu provavelmente no final do ano de 54 depois de Cristo, tá? E essa carta de 1 Coríntios, né? Essa carta que a gente chama de 1 Coríntios, ela foi entregue por Timóteo, tá? Lembra-se que Timóteo foi discípulo do apóstolo Paulo, né? Era um apoiador do ministério do apóstolo Paulo, esteve com o apóstolo Paulo, se não me falha a memória, na segunda viagem missionária de Paulo, né? Então, Timóteo foi o portador, né? Vamos dizer assim, foi aquele que levou a carta, essa carta que a gente está estudando, foi Timóteo quem levou lá para os irmãos da cidade de Corinto, conforme a gente pode ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 10 e 11, eu vou ler aqui, olha, Paulo diz assim, e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Né? Então a gente percebe aqui que, ao que tudo indica, depois de ter escrito essa primeira carta aos Coríntios, né, conforme nós a chamamos, depois de ter escrito ali em Éfeso, no final do ano de 54 depois de Cristo, Paulo manda que Timóteo vá levar essa carta aos irmãos lá de Corinto. Bom, o Peter Hall, ele continua dizendo aqui, ele continua falando sobre o propósito imediato, né? Então, veja, ele diz aqui, Paulo recebera pelo menos 2 relatórios falando de contenda, divisão e imoralidade na igreja de Corinto, tá? Então, a gente percebe que Paulo, ele recebeu 2 relatórios, tá? Falando dos problemas da igreja, dos problemas que estavam havendo ali na igreja de Corinto. O primeiro relatório foi um relatório oral, né? Falado, né, passado para o apóstolo Paulo pelos, como diz o texto bíblico, pelos da casa de Cloé, tá? Então, eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, diz assim, olha, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Né? Então, veja, aqui, olha, eu vou até ler o versículo 10 também, para a gente pegar no contexto, né? Paulo está dizendo assim, rogo-vos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa,
e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Né? Então, Paulo ele recebeu um relatório, né? Ele deve ter recebido a visita dessas pessoas que compunham essa casa, né? Essa família de Cloe, né? E esse pessoal, então, passou para o apóstolo Paulo um relatório oral a respeito, né, dos problemas de contenda, de divisão, enfim, né, outros problemas que estavam acontecendo ali no meio, no seio da igreja de Corinto, tá? Além desse relatório oral da casa de Cloe, Paulo também recebeu um segundo relatório, né, que foi, na verdade, uma carta. Então, o Peter Hall, ele diz aqui que o segundo relatório foi uma delegação, não é uma delegação de irmãos, com uma oferta. Então, eles levaram uma oferta para o apóstolo Paulo e também levaram uma carta, né, sobre uma variedade de problemas. Então, uma delegação ali da igreja de Corintos visitou o apóstolo Paulo levando uma oferta. Isso a gente pode ver também lá no capítulo 16, então eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17, ó, o apóstolo Paulo diz assim: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Então, Paulo cita aqui, né, segundo os comentaristas da Bíblia entendem, Paulo está falando aqui de uma delegação de irmãos composta de Estéfanas, Fortunato e Acaio, que não só levaram uma oferta para o apóstolo Paulo, porque Paulo diz aqui, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Então, essa delegação não só levou essa oferta para o apóstolo Paulo, como também levou, segundo entende aqui o Peter Hall, levou uma carta, né, na qual, né, nessa carta, a igreja de Corinto perguntava ao apóstolo Paulo como proceder em relação a algumas questões que eles estavam tendo dificuldades, né? Isso a gente pode perceber no capítulo 7, versículo 1, aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Veja, olha, capítulo 7, versículo 1, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 7 dizendo o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que, e aí ele vai tratar aqui dos assuntos, né? Mas fica muito claro aqui que os irmãos da igreja de Corinto haviam enviado uma carta para o apóstolo Paulo, né? Perguntando algumas coisas, querendo tirar algumas dúvidas. Por isso, Paulo, aqui a partir do capítulo 7, ele começa a responder essa carta, porque ele diz aqui, quanto ao que me escrevestes, né? Aí ele vai citando aqui os assuntos, as questões. Então, veja, gente, a gente tem que entender, né, que naquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet, não tinha e-mails, não tinha mensagens de WhatsApp, né? Aliás, as mensagens de WhatsApp é uma coisa extremamente recente, até mesmo historicamente, né? A gente, praticamente, sei lá, 4 anos para cá, mais ou menos, que a gente usa o WhatsApp, né? Então, naquela época, não tinha nada disso, né? A comunicação era extremamente difícil e diferente do que nós temos hoje, né? Então, às vezes você vê, o apóstolo Paulo escreveu essa carta que nós chamamos de 1 Coríntios, e pediu que Timóteo levasse essa carta até a igreja de Corinto, mas você imagina que, do momento que Paulo terminou de escrever, né, até essa carta chegar aos Coríntios, deve ter levado algum tempo, né, porque as viagens não eram rápidas, né, as viagens eram demoradas, as viagens eram feitas a pé, às vezes a cavalo, enfim, ou em cima de algum outro tipo de montaria, às vezes precisava
por exemplo, de Éfeso a Corinto, se não me falha a memória, teria que ser feita uma viagem até de navio, né? Então, levava muito tempo, as comunicações não eram rápidas como hoje, né? E elas se faziam muito por meio de cartas, né? Por meio das chamadas epístolas, né? Então, veja que interessante. A gente está percebendo aqui que o apóstolo Paulo já tinha enviado uma carta para os coríntios, antes desta que a gente chama de 1 Coríntios. Depois, ainda antes dessa que a gente chama de 1 Coríntios, os próprios irmãos da cidade de Corinto mandaram uma carta para Paulo, né, perguntando várias questões, que deu ensejo, então, à escrita dessa primeira carta, que a gente chama de primeira carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade foi a segunda, né? Provavelmente foi a segunda. Então, o que é que levou o apóstolo Paulo a escrever esta que nós chamamos de 1 Coríntios, esta que nós estamos estudando nesse momento? Então, o que levou Paulo a escrever essa carta? Né? Entre outras questões, o fato dele ter recebido esses dois relatórios. O relatório oral dos da casa de Cloe, que informou para Paulo os problemas que estava havendo ali em Corinto, e também o segundo relatório, não é, que ele recebeu através de uma carta que essa delegação de irmãos, que também mandou uma oferta para Paulo, trouxe, né, também junto com a oferta, a carta, informando para Paulo uma variedade de problemas que aconteciam ali na igreja de Corinto, e então todo esse contexto, né, leva e motiva e incentiva o apóstolo Paulo a escrever esta carta, que a gente chama de 1 Coríntios, mas que na verdade já era a segunda carta que Paulo estava escrevendo ali para a igreja de Corinto, tá? Então, os assuntos envolvidos, né, como diz aqui o autor, os assuntos envolvidos eram, para dizer o mínimo, perturbadores. Divisões, incesto, fornicação, bebedice ou bebedeira, desordem e grave erro doutrinário. Então, esses eram os assuntos envolvidos, né, não só nos relatórios que Paulo recebeu, tanto oral quanto escrito, como eram os assuntos que Paulo então tinha de tratar e de fato tratou ao escrever a carta que a gente chama de 1 Coríntios, ok? Bom, gente, vamos dar sequência aqui em mais algumas informações interessantes que a gente precisa abordar. Então, Corinto, a cidade de Corinto, tinha uma posição geográfica estratégica, tá? Ficava na região ali da Grécia e tinha uma posição geográfica muito estratégica. Olha, veja só, a população da cidade de Corinto, né, era de mais ou menos 500 mil pessoas, né, 500 mil habitantes. Então, gente, a gente está falando aqui de uma cidade que há 2.000 anos atrás tinha 500.000 de habitantes, né? Tinha 500 mil habitantes. Existem, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a maioria das cidades do Brasil, a maioria esmagadora das cidades do Brasil, não tem 500 mil habitantes, né? Claro, as grandes cidades, as grandes capitais têm muito mais que isso até. Mas como a maioria das cidades do Brasil está aí nos interiores, né? Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que a maioria das cidades do Brasil hoje não tem 500 mil habitantes. E a cidade de Corinto, já há 2.000 anos atrás, já tinha uma população de, né, aproximadamente 500 mil habitantes, tá? Era uma cidade também cosmopolita, né? Ou seja, esse termo cosmopolita é um termo próprio dos grandes centros urbanos. Então, para aquela época, né, a cidade de Corinto era um grande centro urbano, né? Portanto, era uma cidade cosmopolita e variada, né? Uma cidade cosmopolita e variada, ok? Ela era também uma fortaleza natural. A cidade de Corinto era uma espécie de fortaleza natural, né? A sua própria
posição geográfica lhe conferia essa condição de fortaleza natural. Aula 33, áudio 3 agora. Muito bem. Gente, mais algumas informações aqui sobre essa cidade de Corinto, né, onde estava situada a igreja de Corinto, a qual Paulo escreveu, né, estas cartas. Então, esse autor que eu estou seguindo aqui, ele diz que a Acrópole em Corinto situava-se 630 metros acima do nível do mar, né? A Acrópole era o local mais alto das antigas cidades gregas, tá? Então, essa Acrópole, né, o ponto mais alto da cidade de Corinto, ficava 630 metros acima do nível do mar. A cidade de Corinto era uma colônia romana, né? Lembremos-nos, né, que o mundo mediterrâneo, ali, aquelas localidades em torno do mar Mediterrâneo, na época, eram todos, né, todas essas localidades estavam debaixo do domínio romano, né, do Império Romano, tá? Então, essa cidade de Corinto, por estar também debaixo do domínio romano, havia se tornado uma espécie de colônia romana, tá? E a cidade de Corinto era a capital da Acaia, né, uma região que ficava no norte da Grécia, tá? Então, a cidade de Corinto era uma cidade importante, porque nessa região chamada Acaia, né, a cidade de Corinto era a capital, vamos dizer assim, a capital romana, né, da Acaia, que ficava no norte da Grécia, ok? E essa cidade, ela estava sendo governada pelo procônsul Gálio, tá? Então, lembre-se que quando Jesus foi crucificado, né, o procônsul ali na Judéia era o Pôncio Pilatos, né? Aqui em Corinto, melhor dizendo, o procônsul era Gálio. Isso você pode ver conforme está escrito ali em Atos capítulo 18, versículo 12. E a cidade de Corinto, vejam só, era a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Alexandria e Roma, e muito próspera. Então, veja a importância da cidade de Corinto, né? Veja como era uma cidade estratégica, não foi à toa que Paulo dedicou 1 ano e meio a essa cidade, né? Porque, segundo o Peter Howey aqui, a cidade de Corinto só perdia para Roma, que era a capital do império, né? E para a cidade de Alexandria, né? Depois de Roma e Alexandria, Corinto era, então, segundo esse autor aqui, a terceira maior cidade do Império Romano, tá? Agora, veja, Corinto tinha uma reputação pela corrupção moral, tá? Então, Corinto já era conhecido como uma cidade corrupta, né? Moralmente corrupta, tá? Só para você ter uma ideia, havia 1000 prostitutas devotadas a Afrodite, uma deusa. Então, veja, havia uma deusa ali, né, que era adorada em Corinto, a deusa Afrodite, inclusive havia um templo a essa deusa Afrodite ali em Corinto, em que uma das maneiras de se cultuar essa deusa era através de uma relação sexual com uma das prostitutas, que eram uma espécie de sacerdotisas, né, dessa deusa Afrodite, tá? Então, veja que situação, né? Que coisa. Manter uma relação sexual com uma dessas prostitutas cultuais, né? Manter uma relação sexual com uma dessas prostitutas era prestar culto a essa divindade chamada Afrodite. Então, ali na cidade de Corinto, havia 1000 prostitutas devotadas a essa divindade chamada Afrodite, cujo templo foi construído no topo da Acrópole, né? Então, no topo, no lugar mais alto da cidade de Corinto, foi construído um templo a essa divindade chamada Afrodite, né? E havia também ali nas proximidades, nas proximidades desse templo
construído a Afrodite, havia também um outro templo dedicado ao deus Apolo, tá? Além das religiões misteriosas, porque ali em Corinto também se praticavam, né, as religiões de mistério, além das religiões misteriosas, deuses pagãos, incluindo Ísis, Osíris e Mitras, eram adorados. Então, perceba que era uma cidade, não é, que havia ali muitos deuses que eles adoravam, muitas divindades, né, numa cidade onde havia muita idolatria, tá? Outra coisa importante, né, outro detalhe importante, antes da gente entrar aqui num esboço da carta que nós chamamos de primeira Coríntios, antes da gente entrar nesse esboço, mais algumas rápidas informações aqui. Corinto era uma cidade muito rica, tá? Então essa cidade de Corinto, como não podia ser diferente, até porque era a terceira maior cidade ali do Império Romano, então Corinto era uma cidade muito rica, né? Havia muito lazer para os ricos, para as pessoas que possuíam condições financeiras. Uma das suas buscas favoritas era a sabedoria, tá? Só que, obviamente, não a sabedoria conforme a gente entende, né? Sabedoria de Deus. Eles buscavam a sabedoria aqui no sentido de filosofia, né? Porque era uma cidade grega, né? E os gregos, eles são, por assim dizer, os pais da filosofia, né? Você sabe que aqueles grandes filósofos que a gente ouve sempre falar, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles eram gregos e eles viveram ali nessa região da Grécia aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Então, esse amor, né, à sabedoria, né, que a gente pode falar aqui uma sabedoria, né, no sentido de filosofia, né, esse amor à sabedoria, à filosofia, era uma coisa que ali na Grécia, na região da Grécia, já ocorria há mais de 500 anos, né? Então, uma das buscas favoritas ali dos habitantes de Corinto, até por serem gregos, era esse conhecimento de sabedoria, de filosofia, né? Então, eles adoravam ouvir aos grandes discursos, né? Eles adoravam ouvir grandes discursos na praça ali da cidade, e eles gastavam muito tempo debatendo, né? Qual era a filosofia mais atual, mais recente, né? Veja que quando Paulo foi para a cidade de Atenas, que era a capital da Grécia, né? Até hoje é a capital da Grécia. Quando Paulo esteve em Atenas, era a mesma situação, era o mesmo quadro, né? As pessoas queriam ficar debatendo filosofia, queriam ficar sabendo qual era a última moda, a última doutrina filosófica, enfim. Então, isso também acontecia em Corinto, era o contexto ali da cidade de Corinto, né? E uma das filosofias mais comuns ali entre eles era aquela que se chama gnosticismo, né? O gnosticismo, que foi uma doutrina que os primeiros cristãos precisaram combater com muita veemência, né? Pois o gnosticismo ele ensinava que toda a matéria é maligna e que somente o espírito é bom, né? Então, para o gnosticismo, tudo que é material, tudo que é palpável, né? Tudo que é matéria é algo maligno e somente o espírito é bom. E o pensamento gnóstico, segundo Peter Howey aqui, o pensamento gnóstico estava na raiz de muitos dos problemas na igreja em Corinto, tá? Então, muitos dos problemas da igreja de Corinto tinham a ver com esse pensamento gnóstico, com essa filosofia conhecida como gnosticismo. Ok, meus queridos? Muito bem. Vamos agora, então, fazer aqui um esboço, tá? Da carta que a gente chama de 1 Coríntios, né? Dessa carta que Paulo escreveu. Então, veja, tanto Peter Howey como Robert Gundry, né? Estava aqui estudando o material dos dois, esses dois autores, eles dividem a epístola de 1 Coríntios em duas partes, tá?
A primeira parte é a seguinte: a primeira parte seria uma resposta do apóstolo Paulo ao relatório oral da casa de Cloé, tá? Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, ok? Do capítulo 1 até o capítulo 6, a primeira carta aos Coríntios possui 16 capítulos, ok? Então, os 6 primeiros capítulos, eles são, segundo então esses dois autores, uma resposta do apóstolo Paulo ao relatório oral da casa de Cloé, tá? E do capítulo 7 até o capítulo 16, né, do capítulo 7 até o final da epístola, é uma resposta do apóstolo Paulo àquela carta que foi levada, né, por aquela comissão de irmãos até o apóstolo Paulo, quando também levaram para ele uma oferta, tá bom? Então, a divisão, né, as duas divisões principais são essas. Capítulo 1 ao 6, resposta de Paulo ao relatório da casa de Cloé, capítulo 7 ao 16, resposta de Paulo àquela carta enviada por aquela comissão de irmãos. Mas vamos aqui detalhar um pouco mais esse esboço aqui. Então, na primeira parte, o Gundry, ele chama aqui reprimendas ante o relatório da casa de Cloé, né? Então, o que é tratado aqui nessa primeira parte, nesses 6 primeiros capítulos em que Paulo está respondendo ao relatório oral da casa de Cloé. Então, é tratado sobre as divisões que havia ali na igreja de Corinto e a necessidade de sua cura, tá? Então, basicamente, os 4 primeiros capítulos, né, o assunto geral dos 4 primeiros capítulos é esse problema de divisões. A igreja de Corinto tinha muito problema de divisão interna, muitos grupos, né, o que a gente chamaria hoje muita panelinha, né? A igreja de Corinto tinha essas divisões e era necessário que isso fosse curado. Então, os 4 primeiros capítulos, basicamente, o apóstolo Paulo vai tratar aí dessa questão, da questão das divisões e tentando, então, ali curar, né, esse problema que ocorria ali na igreja de Corinto. Depois, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai tratar de um caso, não é, que era o caso do homem que convivia com a sua madrasta, né, e a necessidade de disciplina dessa pessoa. Então, havia um caso ali na igreja de Corinto, um caso, a gente diria hoje, né, um caso cabeludo, né, um caso impressionante de um homem que ele estava convivendo, né, mantendo relações sexuais ilícitas com a esposa do seu pai, com a sua madrasta, tá? Então, tinha esse problema sério ali na igreja de Corinto, e o capítulo 5 aqui de 1 Coríntios trata disso. O apóstolo Paulo trata dessa questão, né, inclusive falando da necessidade de se disciplinar esta pessoa que estava vivendo desta maneira, tá? No capítulo 6, gente, a primeira parte do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai tratar da questão de pendências judiciais entre os crentes e a necessidade de solucioná-las pela igreja, fora dos tribunais seculares, tá? Então a igreja de Corinto, veja que situação, ela tinha esse problema de litígio entre irmãos, né? Então irmãos entrando nos tribunais seculares contra os próprios irmãos da igreja, né? Então, olha que situação, irmãos levando à justiça comum irmãos da própria igreja, não é? Então, o apóstolo Paulo, ele trata dessa situação também no capítulo 6, e ele orienta que os crentes resolvam isso entre eles mesmos, né? Que os líderes da igreja ajudem ali os irmãos a resolverem essa questão sem ter de levar para a justiça comum, né? E também, no final do capítulo 6, Paulo vai tratar da imoralidade em geral que havia ali na igreja de Corinto e a necessidade dos crentes viverem virtuosamente mediante o Espírito Santo que neles habita. Então, infelizmente, dentro da igreja, né, havia muitos problemas de imoralidade
E o apóstolo Paulo, então, aqui nessa primeira parte da carta de 1 Coríntios, ele trata, então, dessas questões de imoralidade, né, na segunda parte do capítulo. Aula 33, áudio 4. Muito bem. Agora, a gente está, então, estudando aqui, né, o esboço da carta que a gente chama de 1 Coríntios, né, 1 Coríntios. Então, a primeira parte foram as respostas de Paulo ao relatório da casa de Cloé, né, nos 6 primeiros capítulos. Agora, do capítulo 7 até o capítulo 16, segundo esses autores que a gente está seguindo, a gente tem aqui as respostas às perguntas feitas em carta enviado a Paulo pelos coríntios, tá? Então, o que nós temos aqui? Olha, no capítulo 7, tá? A gente vai ter Paulo orientando, né, dando respostas quanto a questões envolvendo matrimônio e divórcio também, tá? Então, capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo responde questões que os coríntios tinham perguntado na carta que tinham enviado para Paulo, né? Então, Paulo responde questões relativas a matrimônio e a divórcio, tá? No capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10, nesses 3 capítulos, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a questão de alimentos oferecidos a ídolos, tá? Então, havia ali uma dúvida sobre essa questão, né? Os irmãos ali da igreja de Corinto tinham dúvidas sobre essas questões, se podiam comer esses alimentos que eram oferecidos a ídolos, se não podiam comer, como proceder em relação a isso. E aí o apóstolo Paulo, então, escreve aqui, dedica praticamente 3 capítulos, né, 8, 9 e 10, para orientar os crentes ali de Corinto a respeito destas questões, tá? Depois do capítulo 11 até o capítulo 14, tá? Então, capítulo 11, 12, 13 e 14, ó, são 4 capítulos. Nesses 4 capítulos, Paulo vai falar sobre a ordem na adoração pública, tá? A ordem na adoração pública. Então, veja, no início do capítulo 11, Paulo vai falar sobre o uso de véu pelas mulheres, que era uma outra questão, né, que Paulo tratou aqui nessa carta que a gente chama de 1 Coríntios, tá? Então, uso de véu pelas mulheres está na primeira parte do capítulo 11. Aí depois, na segunda parte do capítulo 11, Paulo vai tratar de situações relativas à ceia do Senhor, né? Esse é um texto bem conhecido, geralmente é muito lido, né, nos cultos de ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11. Então, Paulo ali vai tratar da questão da ceia do Senhor, porque os coríntios, ali os irmãos da igreja de Corinto, não estavam sabendo como, não é, proceder corretamente, não estavam procedendo corretamente em relação à ceia do Senhor. Então, Paulo vai tratar desse assunto também ali no capítulo 11, na segunda parte do capítulo 11. E depois, os capítulos 12, 13 e 14, esses 3 capítulos, Paulo vai tratar sobre a questão dos dons espirituais, tá? A primeira carta aos Coríntios, ela também é muito conhecida por tratar desse assunto, né, do assunto dos dons espirituais. Então, Paulo vai dedicar aqui 3 capítulos, 12, 13 e 14, para falar sobre esse assunto, porque também havia muita dúvida, muita confusão, né? Muita desordem na igreja de Corinto em relação aos dons espirituais, em relação à prática dos dons espirituais. Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Também, gente, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai tratar de uma outra questão, que é a questão da ressurreição. Também havia problemas ali na igreja de Corinto, tinha gente dentro da igreja de Corinto dizendo que ressurreição não existia, né? que não se deveria crer na doutrina da ressurreição. Então, Paulo também escreve, aliás,
o capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios é um verdadeiro tratado teológico, a gente poderia dizer assim, sobre essa questão da doutrina da ressurreição, né? É um verdadeiro tratado teológico, porque o apóstolo Paulo vai, é um capítulo longo, são quase 60 versículos, né? Na verdade são 58 versículos, nos quais Paulo vai falar sobre esse tema da ressurreição, vai orientar a igreja de Corinto ali, tá? Aí no capítulo 16, que é o último capítulo, a primeira parte do capítulo, Paulo vai falar sobre a coleta, né, que ele estava organizando para a igreja de Jerusalém, uma oferta que Paulo queria levar para os crentes pobres ali da igreja de Jerusalém, tá? E o final do capítulo 16, então, é a conclusão da carta que a gente chama de 1 Coríntios. Ok, queridos? Muito bem. Agora, a partir desse ponto, eu vou fazer o seguinte: nós vamos pegar alguns textos, né? Até aqui eu dei uma introdução, a gente tentou aqui passar uma noção esboçada, né, da carta que a gente chama de 1 Coríntios. Agora eu quero fazer o seguinte: nesse finalzinho dessa primeira aula, e na aula seguinte, e provavelmente até numa outra aula, eu quero pegar alguns textos específicos da carta e ler com vocês e comentar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, eu vou começar aqui pelo capítulo 1. Eu vou voltar aqui, eu até já havia lido com vocês o versículo 10 e o versículo 11, mas eu quero voltar aqui a ler. Eu vou ler do 10 até ao 13, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 até o 13, em que Paulo começa a tratar aqui, né, sobre essa questão de divisões que havia na igreja. Então, Paulo aqui faz uma exortação à unidade, né, da igreja ali de Corinto, tá? Então, veja, ele diz aqui, olha, então você vai perceber, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber que no capítulo 1 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao 3, Paulo faz então um prefácio e uma saudação ali à igreja de Corinto. Depois do versículo 4 até o versículo 9, o apóstolo Paulo faz, né, escreve um texto de ação de graças a Deus, agradecendo a Deus, né, dizendo aqui que louva a Deus pela igreja de Corinto, enfim, ação de graças a Deus pela igreja de Corinto, tá? E aí, a partir do versículo 10 do primeiro capítulo, então, Paulo já começa uma exortação, né? Aqui, exortando a igreja a ser uma igreja unida, né, gente? Inclusive, essa exortação aqui, ela serve para nós hoje, né? Porque, infelizmente, não é incomum a gente encontrar igrejas evangélicas que estão tendo problemas também de desunião, problemas de divisão, de contenda, de facções, de panelinha, né, como a gente costuma dizer, né? Então, não é incomum a gente encontrar hoje esse tipo de situação. Então, essa mesma exortação que Paulo faz para a igreja de Corinto, ela serve para nós hoje, né, para as nossas igrejas que porventura estejam passando por algum problema desse tipo, né? Então ele diz aqui, olha, versículo 10 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Diz Paulo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Então Paulo os exorta para que eles falem a mesma coisa, né? Que eles tenham a mesma linguagem, que não haja divisões entre eles. Paulo diz aqui: antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, né? Então, ele está exortando para que eles sejam unidos, para que eles tenham a mesma disposição mental, para que eles tenham o mesmo parecer. Aí no versículo 11, ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então, como a gente já falou, ele havia sido informado
pelos membros dessa família, dessa casa, que ele chama Casa de Cloe, ele havia sido informado por essas pessoas de que havia contendas, né, de que havia desunião ali dentro da igreja de Corinto. E aí o versículo 12, ele continua dizendo: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Né? Então, veja que na igreja de Corinto tinha esses grupos. Né? Então, um determinado grupo dizia, olha, eu sou de Paulo. Né? Então, tinha como se fossem partidos dentro da igreja. Né? Então, um partido, um grupo dizia, eu sou de Paulo. O outro grupo dizia, eu sou de Apolo, que foi um outro líder ali da igreja primitiva. Né? Outro dizia, eu sou de Cefas. Outro grupo dizia, eu sou de Cefas. Aqui é uma referência a Pedro. Né? O apóstolo Pedro também era chamado de Cefas. E um outro grupo, de repente, achando-se até mais espiritual que os outros, dizia, não, nós somos de Cristo. Né? Então um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Apolo. Outro grupo dizia, eu sou de Pedro. Outro dizia, não, nós somos de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, então, diz aqui no versículo 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Né? Então, o apóstolo Paulo aqui exorta ali aqueles crentes. Ele pergunta, vocês, né, estão aí com todos esses grupos, acaso Cristo está dividido? Né? Porque a igreja de Corinto estava dividida em vários partidos. Né? E aí Paulo pergunta, acaso Cristo está dividido? Aí depois ele diz, foi Paulo crucificado em favor de vós? Né? Porque tinha o grupo que dizia, eu sou de Paulo. Então ele pergunta, foi Paulo crucificado em favor de vós? Né? Não, né? O apóstolo Paulo não havia sido crucificado. Quem havia sido crucificado havia sido o Senhor Jesus. Né? E ele pergunta aqui, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Né? Então é muito interessante. Ele pergunta se Paulo tinha sido crucificado por eles, ou se eles haviam sido batizados em nome de Paulo. Né? E a gente sabe que não, né, gente? Nem Paulo tinha sido crucificado, quem foi crucificado foi Cristo, e eles também não eram batizados em nome de Paulo, eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Mas tinha o grupinho que dizia, eu sou de Paulo. Então, é uma pergunta retórica aqui, é como se Paulo estivesse dizendo, eu fui crucificado por vocês? Ou o apóstolo Pedro ou Apolo foi crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em meu nome, né? Eu penso que está implícito aqui, ou no nome de Pedro, ou no nome de Apolo? Não, não é? Cristo está dividido? Não, não é? Para vocês ficarem vivendo aí em vários grupos, em várias facções, em vários partidos dentro da igreja? Não. Então, o apóstolo Paulo, dessa maneira, ele já começa, né, exortar aqui a igreja de Corinto quanto a essa questão da unidade que eles precisavam ter entre eles, né? Aí depois ele termina aqui, né? Eu vou ler essa parte aqui, eu vou reler aqui o versículo 13 para ir até o versículo 17 para a gente pegar aqui o contexto. Então ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Né? Então, aí Paulo depois ele foi lembrando aqui de algumas pessoas que ele havia batizado, né? Mas ele diz que ele tinha batizado poucas pessoas ali da igreja de Corinto, e ele achava isso bom para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, disse ele aqui, né? Enfim, mas aí depois ele termina dizendo, né, que
a missão dele não era batizar, não é? Mas pregar o evangelho, né? E não com sabedoria humana, não é? E aí depois ele vai falar sobre isso. Até a próxima aula, Deus abençoe você.